Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nós vamos abordar os avanços da espiritualidade dentro da medicina. Olá, você que assiste o Ciência e Espiritualidade aqui na TV Mundo Maior. Hoje nós vamos falar sobre um assunto recorrente aqui no programa, que é a espiritualidade e a medicina. Será que falar sobre espiritualidade dentro da universidade ainda é um tabu? É algo que deve ser proibido, que precisa ser um espaço que ainda precisa ser conquistado? Em que pé que nós estamos? Apesar de aqui no Brasil nós nos gabarmos de sermos um país espiritualizado, a nossa universidade está anos-luz atrás dos americanos, por exemplo, onde a maior parte das universidades americanas já considera a espiritualidade como um assunto importante e necessário na formação do médico. A maior parte das universidades americanas de medicina já contam com a disciplina de medicina e espiritualidade no seu currículo. Mas o que será que falta para nós aqui no Brasil? Em que pé que nós estamos? O que ainda precisamos fazer para que esse aspecto da saúde humana, que é a espiritualidade, possa ser considerado em nossos estudos e em nossa prática diária? É isso que nós vamos discutir um pouquinho hoje com a doutora Salete, que faz parte de um grupo muito importante da Unifesp e também da Associação Médica Espírita de São Paulo e que tem feito um trabalho fantástico nessa área. Vamos à entrevista. Para falar sobre esse tema, avanços da espiritualidade dentro da medicina, estou com a doutora Salete Nassif, que faz parte da Associação Médico Espírita de São Paulo e a Clínica Geral. Bom, doutora Salete, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, conversando um pouquinho mais sobre esse tema da inserção da espiritualidade dentro da medicina. Bom, no ano passado, a gente conseguiu um grande avanço no que diz respeito à espiritualidade e medicina, onde no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, nós tivemos pela primeira vez a inserção da espiritualidade num congresso realizado aqui em São Paulo, no AMB. Como que vocês conseguiram esse espaço, falar sobre espiritualidade no Congresso de Clínica Médica? Isso foi uma oportunidade muito interessante que nós tivemos lá dentro da disciplina de Clínica Médica da Universidade Federal de São Paulo. Na verdade, nós já tínhamos essa filosofia dentro da disciplina de sempre ter a visão mais global do paciente, de ter a visão da maneira mais holística possível. Isso é uma coisa que nós aprendemos com os nossos chefes, principalmente o Dr. Antônio Carlos Lopes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e presidente do Congresso. Então nós levamos a proposta dele, de incluir uma mesa redonda de espiritualidade e saúde, que seria a primeira vez que esse tema seria abordado num congresso médico. E ele aceitou, Nós tivemos 3 aulas dentro dessa mesa redonda, em que foram incluídas uma aula sobre as evidências científicas e tudo que nós já temos na literatura médica sobre o tema. A segunda aula foi como o tema está sendo abordado no currículo médico, dentro das escolas médicas no Brasil. E a terceira aula foi realmente a espiritualidade na prática clínica, como ela pode ser abordada com os pacientes. Certo. Bom, Salete, uma coisa que sempre assusta um pouco os médicos é essa possibilidade de como falar sobre espiritualidade dentro da ciência. Bom, nesse congresso, qual foi a sua experiência? O que você sentiu dos médicos que participaram? Teve uma boa aceitação? Essa foi a nossa surpresa. Nós estávamos num congresso de cerca de 7.000 inscritos, e foi no AMB, eram anfiteatros muito grandes, com 300 lugares cada anfiteatro, e nós esperávamos que o anfiteatro ficasse vazio ou com poucas pessoas, mas a nossa surpresa foi muito positiva, é que o anfiteatro ficou lotado, E na ocasião foi muito interessante que o professor Antônio Carlos estava no final da palestra e ele falou, olha, realmente a aceitação foi muito boa, acho que existe essa demanda, as pessoas têm interesse, e muito provavelmente nós teremos esse tema incluído agora nos próximos congressos de clínica médica. Então, há uma mudança no paradigma, Os médicos, eles estão mais abertos, estão mais propensos, a abordar um pouco mais a espiritualidade, certo? Até aprender um pouco mais em como interagir
nesse universo até então desconhecido, né? Pouco tateado por ele, certo? Na verdade, esse é um movimento, né, de incluir medicina e espiritualidade no currículo médico, é um movimento que já acontece nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos já há algum tempo. Nós estamos até um pouco atrasados, né? Quando que teve esse início lá fora? Nos Estados Unidos, a pioneira foi a doutora Pukowski, né, que da Universidade de Washington. Em 1992, ela foi a primeira a incluir o curso de medicina e espiritualidade no currículo médico, né? E seguido a isso, as escolas foram então abordando a disciplina, foram colocando como disciplinas optativas, algumas já dentro do currículo de graduação. E esse movimento cresceu bastante. Em 2004, quando nós tivemos um artigo publicado numa grande revista de grande impacto na medicina, que é o JAMA, né? O Dr. Fortin publicou um artigo dizendo que já eram 2/3 das escolas médicas já incluíam a disciplina de medicina e espiritualidade no seu curso de graduação, né? Então isso era cerca de 80, 87 escolas médicas. E hoje nós temos um número de 100 escolas médicas, das 150 totais existentes nos Estados Unidos, já incluem o curso de medicina e espiritualidade. Esse número é bem relevante, né? Porque normalmente nós vemos, né, os americanos como pessoas extremamente materialistas, né, pouco ligadas à área espiritual. E essa inserção justamente na área médica já mostra, né, mudança no pensamento, né, mudança nos conceitos mesmo do que diz respeito à espiritualidade. E uma coisa interessante é que justamente por eles serem tão materialistas e tão científicos, vamos dizer assim, eles começaram a pesquisar e tentar demonstrar, eles não sabiam se encontrar resultados positivos ou negativos, mas demonstrar a influência da espiritualidade e o impacto da espiritualidade no cuidado com o paciente. Então nós temos grandes pesquisadores, um deles, Dr. Koenig, da Duke University, é uma das pessoas que mais publica nessa área, né? E ele demonstra em vários dos seus artigos, inclusive nos seus livros, o quanto é positivo a abordagem de espiritualidade no cuidado com o paciente. Certo. Bom, doutora Salete, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo bloco. Esperamos você.